dos matadouros que eles estão praticando um ato que vai de contra a lei de proteção aos animais. Nós não sacrificamos animais protegidos pelo IBAMA. Nós fazemos uso daqueles animais que são permitidos o seu sacro ofício. Então nós não temos nada a ver com matança, não fazemos matança, nós fazemos sacro ofício. Sacro ofício. Tá? E os restos mortais desses animais, eles ficam para o repasto das comunidades afro-brasileiras. Tá? A carne do cabrito, a carne do frango, não é jogada fora. Ela é usada para alimentar pessoas da comunidade e pessoas de fora. Tá? Quantas pessoas já se convencionou, já é uma cultura, as pessoas irem para um tambor, uma festa de candomblé, na intenção justamente daquele repasto que tem no final uma mesa farta com muita comida, com fruta, com muito refrigerante. Tem alguns que colocam lá cerveja, tudo bem, coloca, eu não coloco. Então, aquele repasto para alimentar aquelas pessoas. Me digam de alguma religião que se preocupa, tá, de deitar sua falação, de fazer sua pregação e no final oferecer um repasto. Não existe. Somente a nossa, aliás, somente o nosso segmento religioso tem esse compromisso, tá? Porque os deuses, os semideuses, aliás, os semideuses, eles se agradam disso, porque interessa a eles ter, tá, uma comunidade bem alimentada. Eu dou aqui um conselho aos pregadores de plantão que existem por aí, que são milhares. Eu quero que vocês preguem para uma pessoa faminta, somente nos dias de hoje, em que o brasileiro, se está almoçando, não está jantando, se está jantando, não está almoçando, não está tomando café, está saindo para o trabalho. Feliz daquele que tem um trabalho para pegar um trem, tá? Que já andou superlotado, hoje não anda mais, o trem não anda mais tão superlotado como outrora, face a quantidade, são 27 milhões de pessoas desempregadas nesse país. 7 milhões estão na informalidade, são camelôs vendendo alguma coisa. Então, feliz daquele que tem um emprego, Então, eu sugiro aos pregadores de plantão para que façam uma pregação, tá, a essas pessoas famintas, que só está com o almoço ou só com a janta. E eu vou lhes perguntar se eles irão absorver as suas pregações, porque pregar para uma pessoa bem alimentada é uma coisa, pregar para uma pessoa faminta, desempregada, é outra coisa. Ele não vai absorver. Eu aproveito aqui até para citar uma passagem bíblica em que o Nazareno, nas suas andanças, a multidão faminta, então ele, vendo que não podia pregar as suas boas novas, porque a multidão estava faminta, então o que ele fez? O chamado, o conhecido milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Foi que aquelas pessoas então, se alimentadas, o Nazareno então foi pregar as suas boas novas. Que me contestem, e me digam, porque nenhuma igreja evangélica você vai lá, nenhum deles está preocupado com isso.
Se tiver uma cantina, tá? Para vender um refrigerante, um sanduíche, tá? É tudo pago, é o olho da cara. Se você não tem, você não bebe, você não come, tá? No nosso segmento religioso é diferente. Quantas pessoas que vêm, tá? E são ajudadas pelos orixás que vêm em terra, pelos caboclos, pelos exus, e no final da festa ainda recebem o presente de um repasto, de um alimento. O Olubadé do meu pai Omulu, né? Que é uma festa de comida, onde vários tipos de comida são servidas àquelas pessoas, tá? Presentes àquela festa. E durante a festa, não é depois não, é durante a festa, tá? O tambor está comendo, o couro está comendo e a comida está sendo servida na folha chamada Euelará, que é a folha de mamona, em que as pessoas comem com a mão aquela comida maravilhosa, porque ali você está comendo e pedindo axé, pedindo a cura das suas doenças, pedindo a abertura dos seus caminhos ao nosso grande pai Omolu, nosso grande pai Obaloaê, Atotô, Júmeru, Atotô. Então, olha o significado do Olubadé, Olu quer dizer Senhor, Dé quer dizer comida, quer dizer, a comida do Senhor, ou seja, a comida que o Senhor nos oferta para curar os males do nosso corpo e da nossa alma. Isso é o que significa aquela comida do Olubadé. Então, olha quanta coisa linda. Eu poderia ficar aqui mais de 5 horas, 10 horas falando das coisas lindas, tá, do nosso segmento afro-brasileiro. Mas hoje eu quero falar sobre essa lei. Então eu fechei aqui o comentário sobre os pregadores de plantões, aí o recado aos pregadores de plantões. Então eu quero voltar agora ao tema principal, que é o julgamento da inconstitucionalidade ou não dessa lei que foi promulgada lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, você sabe que lá que o segmento afro-brasileiro lá é o batuque. E segundo pesquisas, tá, que eu fiz, é o Rio Grande do Sul, tá, o estado mais afro-brasileiro que existe no Brasil. Muita gente pode pensar, não, é o lugar que mais tem terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, de xambá, de Angola, de queto, é a Bahia. Não, não é. É o Rio Grande do Sul. Um estado predominantemente composto de pessoas caucasianas. O que é caucasianas? Brancas, tá? E que põe lá para os seus orixás aquelas costelas assadas na brasa, botam um chimarrão e os orixás se alimentam daquilo, porque os orixás se adaptam aos costumes de cada terra, de cada um. Então o orixá não tem essa frescura, desculpem a palavra frescura, né? Não, eu só vou comer isso, aquilo, outro. Não, ele come o que nós ofertamos, tá? Desde que seja com devoção, com amor, com respeito, eles se alimentam junto conosco, embora eles não precisem, como eu disse, eles não precisam de vela, eles não precisam de cabrito, de boi, quem precisa disso somos nós. Isso aí é um fetiche, é uma cultura, tá, milenar. Então nós não temos como fugir disso, e não serão, tá, os nossos opositores que irão tirar isso de nós, porque Xangô que é o Senhor da Justiça, porque Xangô que rege
todos os julgamentos dentro do judiciário. Ele está de frente, ele está de pé com o seu machado. O machado de Xangô, minha gente, com 2 cortes, significa a justiça dada em partes iguais para ambos os lados, assim como a balança da deusa da justiça. Chama-se a equidade, a justiça dada no mesmo tamanho, no mesmo pé de igualdade para todos. É o que significa o grande machado do meu pai Xangô, de 2 cortes, tá? Justiça dada, tá, em partes iguais. É a equidade lá da balança da deusa da justiça. Então, o nosso grande pai Xangô está nessa luta conosco. E nós vamos sair vitoriosos. Vocês podem gravar, anotar o que João Batista de Airá, hoje, dia 23 de agosto, um dia antes, tá, de se relembrar a morte de um grande estadista que foi Getúlio Vargas, que foi no dia 24 de agosto. No caso, amanhã. Tá? Só para vocês fixarem a data que eu disse que nós vamos ganhar essa peleja. Porque algum está conosco nessa peleja. E nós vamos ganhar. Com toda certeza. Então, eu quero passar para vocês aqui um pouco dos atos jurídicos que estão sendo discutidos, a origem e por que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Então, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul propôs ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tá, que eu já vou dizendo que denegou ação direta de inconstitucionalidade. Alegando que a lei estadual número 12.131 de 2004, que acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da lei estadual 11.915 de 2003, excepcionando da regra que estabelece ações vedadas contra animais, as decorrentes de prática de cultos e liturgia das religiões de matriz africana, é inconstitucional, formal e material. Tá? Então, esse texto da lei é impugnado. Tá? Então, a ação de inconstitucionalidade, tá? O Ministério Público alega, entre outros argumentos, tá, que o texto, palavras, tá, da ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público. Muito bem. O texto impugnado, abre aspas, né? O texto impugnado está assim redigido. Artigo 2º, tá, é vedado. 2 pontos. Vedado quer dizer é proibido. Proibido. Muito bem. Número 1. Ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de existência. 2. Manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade. 3. Obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem a sua força. 4. Exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados do responsável legal. 6. Enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem. 7.
7. Notem bem, ouçam bem. Sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela Organização Mundial de Saúde nos programas de profilaxia da raiva. Parágrafo único, não se enquadra nessa vedação o livre exercício de cultos e liturgia das religiões de matriz africana. Tá? Então, esse texto aqui, tá, é questionado, porque no parágrafo único diz o seguinte, ó, não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e liturgia das religiões de matriz africana. Então, o que é liturgia? É tudo aquilo que faz parte, tá, do culto. Então, o sacrum ofício, que chamam de matança de animais, que não é matança, é um sacrifício, é um ofertório sangrento que nós fazemos aos semideuses. E outros atos litúrgicos, porque, como eu disse, é um sacro ofício, é um ofício, é um ato de sacralização. Sacralização. Tá? É isso que muita gente, era o que deveria ter sido dito lá pelo meu colega, o doutor Aédio Silva. Tá? Então, o que querem acabar é com um sacro ofício litúrgico, tá? Praticado também por outros segmentos religiosos, conforme ele disse. Muito bem. Então, a lei, não vou ler para vocês toda a lei, até porque eu vou ficar o programa todinho aqui e vou ficar lendo todo preconizado pelo Ministério Público e que foi denegado, então eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal e que hoje é objeto de julgamento. Tá? Mas eu quero também falar um pouco sobre o sacro ofício, tá? Previsto lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, sim, tá? O sacrifício de animais. Então disse o Senhor a Moisés, isso está em Levítico, tá? É um capítulo da Bíblia que fala sobre isso, Levítico, tá? Então disse o Senhor a Moisés, abre aspas, diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas, se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho, ele está se referindo aqui, o Senhor Deus está se referindo ao animal, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito e nem mácula, ou seja, manchas. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Com fluxo quer dizer que esteja em fase de menstruação. Os animais também menstruam, o fluxo. Tá? Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento do voto não serão aceitos.
Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra. Não aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro para oferecê-los como alimento ao seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Tá? Nós não fazemos isso no candomblé, no umbandomblé e nem no tambor de língua. Quando vocês, retornando à palavra do Senhor, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia, não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Então, gente, isso aqui está lá em Levítico. Em Levítico, o sacro ofício de animais, o Senhor dizendo como deveriam ser escolhidos os animais para o holocausto a ser oferecido a Ele, né? Sem defeito, sem machucado, sem nada, assim como nós fazemos dentro do rito afro-brasileiro, né? Não aceitamos, não fazemos sacrifício de animais que estando prenhe ou com cria, amamentando, não fazemos, respeitamos isso. Tá? Então, gente, se eu for ler aqui tudo que tem em Levítico, tá? Eu vou ficar, lá no Velho Testamento, eu vou ficar o programa todo falando, tá? Então, não venham os nossos opositores fazer disso, tá? Um cavalo de batalha, tentando nos prejudicar, porque eles sabem que o sacro ofício, como eu disse, é muito importante para nós, está para nós como a comunhão está para os evangélicos, tá? Para os católicos, aliás, aquela comunhão em que o padre, tá, come a hóstia, este é o meu corpo, e bebe o vinho, este é meu sangue, tomai e bebei, tá? Repetindo o que de Cristo disse na Santa Ceia. Então, querer tirar esse direito milenar de nós, praticantes do culto afro, é uma peleja muito grande, porque a nosso favor está o grande Deus, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de todos nós. Porque Deus, Ele não é somente Deus dos evangélicos, dos católicos, dos islâmicos, né? Embora com outro nome, mas é o mesmo Deus, tá? Não, Ele também é nosso. Nós, candomblecistas, umbandistas, Ele também é nós. Ele está lá no alto da nossa bandeira. Olodumare é o nome dele para nós. Então, não vai ser ele que vai querer que nos seja tirado este direito fundamental dentro do nosso segmento afro-brasileiro.
Então, só para relembrar vocês, que no dia 9 de agosto, após o pedido, repetindo o que a imprensa disse, publicou em Brasília, após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre sacrifício de animais durante rituais de religiões de matriz africana. Até o momento, os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, e Edson Fachin votaram pela constitucionalidade de sacrifícios de animais em rituais religiosos. Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a idade mínima para ingresso de ensino fundamental. Aqui já é uma outra situação. Então, o julgamento foi suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo para poder tomar ciência melhor sobre o teor daquilo que ele terá que se manifestar a favor ou não. Então, meus queridos irmãos, é muito importante que todos nós, praticantes do culto afro-brasileiro, que estamos em suspense, porque nós dependemos dessa lei para a manutenção de uma prática milenar. Então vamos continuar cerrando fileiras. Não precisamos ir para as ruas, não temos como convocar as pessoas, milhões de afro-brasileiros, praticantes do culto afro-brasileiro, nessa grande terra, Brasil, que já foi terra de Santa Cruz, terra de Veracruz. Não temos como, não temos dinheiro para movimentar as pessoas, para irem para as ruas, tá? Então nós temos que rogar, pedir aos nossos defensores, os orixás, nosso grande defensor que é o Olodumare, o nosso grande rei Xangô, que é o rei da justiça, para que nos ajude nessa peleja. Mas eu quero já de antemão falar para vocês, tá? Que essa peleja, na fé de Ogum, Ogunhê, Ogum, Patacori, Jesse, Patacori, Ogum, Jesse, Patacori, Ogum, Jesse, Patacori, Ogum, Ogunhê. Essa peleja já é nossa, a vitória é nossa. Nós já estamos no campo, jogando esse jogo. Vocês empurraram o Ministério Público para essa situação. Mas a Casa Maior, a Corte Maior, irá decidir definitivamente. E nós iremos nos regozijar com o nosso Senhor, com o nosso grande Pai Olodumare. Nós iremos nos regozijar, os tambores rufarão, tá? Por esse Brasil afora, porque o nosso segmento chama-se resistência, e nós haveremos de entoar aquele grande canto, tá? Tão cantado em verso e prosa. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Salve a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, e que de nada adiantou. E de paz e paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Que entoa noite e dia, somos vencedores,
nesta agonia. Somos um povo trabalhador, que de paz e paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Quando pode cantar, canta em louvor. Oh, 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 oh. Nosso nome é resistência. Porque nós, nenhum segmento religioso resistiria os embates diários, diuturnos, que nós nos digladiamos com os nossos opositores, os nossos inimigos, que nos alcunham de adoradores do demônio, de seguidores dos demônios, enchem as suas igrejas com a palavra do demônio, porque se ele não falar no demônio, ninguém vai para a igreja. Porque eles têm que incutir na cabeça das pessoas que tudo de ruim que acontece na vida das pessoas é por conta, é por obra de um demônio que eles mesmos criaram. Um demônio que enche as suas burras, os seus bolsos, as suas bolsas. Porque se for para a igreja, se for para abrir a igreja e falar somente sobre a palavra de Deus, tá? As pessoas irão. Mas se não houver o temor, as pessoas vão para as igrejas hoje, não pelo amor, mas pelo temor que lhes é incutido. Isso é coisa do demônio, você está endemoniado. Pessoas fingem incorporar voduns, inquices, exus, tá? Quando na verdade aquilo nada mais é do que autossugestão. Porque eles não têm o poder, porque as nossas forças divinizadas da natureza não são demônios. Os nossos exus, eguns, não são demônios, são anjos, são espíritos de luz que Deus permitiu que eles viessem para o mundo para nos ajudar. Nem mesmo lá na Quiumbanda, que é um segmento da Quimbanda, onde se trabalha com os quiumbas, tá? Eu quero num capítulo próximo aqui falar sobre a Quiumbanda. Por quê? Porque as pessoas têm a concepção de que Quiumba é aquele espírito trevoso. Nós não trabalhamos, nem a Quiumbanda trabalha com espírito trevoso. O espírito trevoso, nós pegamos ele, dominamos, limpamos ele, tá? De tal forma e o devolvemos ao lugar que ele tem